Nessa aula vamos falar sobre o aleitamento materno. Segundo recomendações do Ministério da Saúde, o aleitamento materno exclusivo deve ser feito até os 6 primeiros meses de idade. Não se deve dar nenhum outro alimento complementar ao bebê, como chás, sopinhas ou bebidas. A partir dos 6 meses de idade, deve-se introduzir alimentos de forma gradativa, ou seja, não dar tudo de uma vez, Tem que ser alimentos bem naturais, como sopas, frutas, legumes, E após esses 6 meses, deve-se continuar com esse aleitamento. Mas antes dos 6 meses, deve ser exclusivamente leite materno, As crianças, elas devem continuar a ser amamentadas pelo menos até os 2 anos de idade. Então a gente tem as vantagens do aleitamento materno. O leite materno tem um alto valor de proteínas. As proteínas que são muito importantes, elas desempenham vários papéis biológicos importantes. Algumas são enzimas, aceleram o nosso metabolismo. Outras revestem a membrana plasmática da célula. Proteínas como a miosina e a actina são responsáveis pela contração muscular, processo importante para o nosso movimento. Outras proteínas como a hemoglobina são importantes para o transporte de gases respiratórios, Então elas têm um valor. Outras são hormônios que vão ajudar, por exemplo, o bebê a crescer, a se desenvolver, São muitas, são cerca de 200 mil tipos de proteínas diferentes em nosso corpo. E grande parte delas que o bebê precisa para se desenvolver estão presentes no leite materno, Assim como as vitaminas, como a vitamina C, que previne infecções, a vitamina D, boa para o desenvolvimento ósseo, porque ela ajuda na absorção de cálcio, gorduras boas, carboidratos, que são fonte de energia, que como o bebê está crescendo, intenso crescimento, ele precisa que suas fibras musculares, tenham carboidratos para que elas possam crescer. Não são só proteínas, os carboidratos são importantes para o crescimento da massa muscular, mas não para o bebê ficar fortão, musculoso, e sim para que ele possa se desenvolver corretamente. Assim como vale ressaltar os anticorpos, que são proteínas capazes de neutralizar a ação de micro-organismos patogênicos, Doenças como a pneumonia, a gripe, por que não a Covid, se a mãe for vacinada, esses anticorpos podem passar para o bebê através do leite materno, Então, os anticorpos que tem no leite materno ajudam o bebê a ficar livre de doenças, Ele está sempre em um alimento já pronto, a qualquer hora e momento que o bebê quiser mamar, está lá no peito da mãe o leite, e na temperatura ideal. Por quê? Porque o corpo, nosso corpo mamífero, nós somos de corpo quente, Então, se o leite materno sai de dentro da mãe, ele também sai quente, de uma temperatura ideal para o bebê, Mas quente no sentido de que não vai queimar a língua do bebê, como você pode fazer uma mamadeira para ele, um mingau, que além de não ser adequado ainda para ele, pode estar muito quente, pode ferir a sua língua, mas o leite não. Ele está numa temperatura pronta para ser consumido, Ele é limpo, ele é fresquinho, ele é produzido, ou seja, aquele leite que tem na mãe não está lá há vários meses, ele é produzido diariamente, quanto mais o bebê mamar, Ele fornece proteção contra alergias e doenças infecciosas por causa dos anticorpos. Ele favorece o vínculo afetivo da mãe e do filho. O bebê fica mais ligado à mãe. Bebês que são amamentados
correm o menor risco de doenças respiratórias, né, como a pneumonia, tuberculose, infecções urinárias ou mesmo diarreias, porque o leite materno, ele contém, como é um alimento natural, né, ele contém nutrientes em equilíbrio, ou seja, que dificilmente vão fazer mal para o bebê, ok? Pode ajudar a evitar problemas que podem levar a internações hospitalares ou até a morte. Bebês que mamam, segundo pesquisas já feitas, no futuro eles possuem menos chance de desenvolver diabetes, né, que é aquela doença em que ou o organismo não produz insulina, ou ele produz insulina em excesso, tá? Hipertensão arterial, pode se levar ao rompimento de veias, de artérias e doenças do coração, né? Estudos também mostram que crianças que são amamentadas exclusivamente por 6 meses depois até os 2 anos, elas tendem a ser mais inteligentes do que outras que não são amamentadas. Provavelmente porque o leite materno, as proteínas deles ajudam a desenvolver melhor o sistema nervoso. E vantagens para a família, evitando gastos com mamadeiras, com bicos, etc. Para a mãe, uma das vantagens, ela vai ajudar a reduzir o peso mais rapidamente após o parto, uma vez que toda a energia do metabolismo da mãe, a maior parte, vai ser gasta na produção do leite, tá? Ajuda o útero a voltar ao seu tamanho normal, diminuindo o risco de hemorragia e anemias após o parto, tá? Reduz o risco de diabetes, né? Nós vimos que reduz tanto para o bebê como para a mãe, tá? Uma vez que os açúcares que ela consome vão também para o leite. Reduz chances de haver o câncer de mama e do colo do útero, tá? E o aleitamento materno exclusivo pode ser usado como método contraceptivo, porque enquanto a mãe estiver amamentando, né, o corpo vai estar evitando que ela possa engravidar, ok? Até completar 6 meses, então, nós vimos que deve ser só leite materno, a única coisa a ser oferecida para a criança. Ao completar 6 meses, pode ser introduzido alimentos, além do leite materno, como papas de frutas frescas, papas levemente salgadas. Aos 7 meses, pode-se dar a segunda papa salgada. Ao completar 8 meses, pode-se gradativamente passar por uma alimentação da família, né? Um arrozinho, uma farinhazinha, um açaizinho de leve. E ao completar 12 meses, né, já pode estar comendo o que a família come, né? Tá, ok? Tá, mas quando a gente fala de comida da família, são comidas naturais, né? Não dê fast food, não dê refrigerante, não dê hambúrguer, não dê pizza para um bebê de 1 ano, porque isso pode acarretar uma diarreia. Não dê chocolate para ele, isso pode acarretar uma diarreia intensa e ele ir para o hospital, inclusive, tá? Então, aí a gente tem ações que podem inibir a produção de leite materno, né? A mãe deve procurar situações de estresse, de cansaço. Sempre que a mulher puder, né, seria muito bom se a mulher pudesse ter uma ajudante em casa para fazer as coisas, né, para ela ficar a maior parte do tempo descansando. Infelizmente, não é assim, tá? A mulher tem que estar trabalhando e isso pode atrapalhar a produção de leite. A maioria das mulheres tem que estar fazendo a comida, tem que estar fazendo as tarefas domésticas, né? Esse cansaço pode atrapalhar, assim como a ansiedade, a má alimentação e a baixa autoestima, né? Porque nas mulheres é comum ocorrer o ganho de peso após o parto, né? Isso pode inibir a produção do leite, porque ele inibe a produção da ocitocina, que é o hormônio que libera o leite do peito, né? O bebê suga, mas o leite não é liberado, tá? E o leite ele só vem a ser produzido quando o bebê ele é estimulado a sugar, né? Quanto mais ele estiver chupando o peito, mais leite as glândulas mamárias vão produzir e maior vai ser a produção da ocitocina. Aí nós temos técnicas de amamentação, né? A mãe deve procurar lavar as mãos antes de amamentar, né? Porque ela passa a mão lá no peito, né? E pode contaminar o leite, somente nessas épocas de pandemia. Não passar sabonete, gel e álcool e outros produtos, né? Que o bebê pode estar mamando e acabar
engolindo, né, as substâncias que compõem esses produtos e pode prejudicar, dar diarreia no bebê, né, vômitos, tá? O bebê deve abocanhar toda essa região da auréola do peito, não só o bico do seio, né, evitando assim o risco de mastites, ou seja, infecções nas glândulas mamárias. Somente a posição certa é capaz de prevenir rachaduras nos seios. O corpo do bebê deve estar totalmente virado para a mãe, tá? Devemos esperar o bebê abrir bem a boca como se estivesse com sono, bocejando, né? E ele deve abocanhar a maior parte da auréola, não só o bico, né? Não ficar só no biquinho mamando. O lábio inferior direito deve ser virado para fora, tá? E as bochechas arredondadas devem ficar arredondadas, nunca encovadas, né? Tá? Ele faz o movimento de ordenha e toda a musculatura da face se movimenta para permitir que ele possa sugar o leite, e possa ser uma amamentação eficiente para ele. Okay? E aí nós temos as posições mais corretas para amamentar, né? A tradicional, né? Com ele inclinado, a cavalinha que ele fica montado na coxa da mãe, né? O outro braço, tá? E embaixo do braço são as posições adequadas para que ele possa ser corretamente amamentado, ele possa sugar o leite, né, numa quantidade que ele possa ficar bem nutrido e saudável, tá? E aí mais posições para amamentar, né? No caso, uma mãe que teve gêmeos, tem que ter o desafio de ter que dar mama para 2 crianças ao mesmo tempo, tá? São aí diferentes posições que a mãe tem que ter. Em relação aos problemas da amamentação, temos aí o engurgitamento mamário, né, que é o chamado de quando o leite está empedrado, cheio de pedras, né? E aí é recomendável uma massagem, né? A ordenha pode ajudar a desempedrar, que aí fica um pouquinho sólido, né? Pode ajudar ele a ficar mais líquido, rachaduras nos seios, tá? O próprio leite materno e a exposição ao sol das glândulas mamárias podem estar fazendo com que essas rachaduras elas regridam. E a mastite, né, o tratamento dela se dá através de compressas mornas, né? Água morna para fazer os seios voltarem ao normal. Tá? E aí nós temos aí mitos que vão prejudicar a amamentação, né? Tem mulheres que não amamentam seus filhos porque elas têm medo dos seios ficarem caídos, né? E que na verdade não é verdade que os seios caídos são provocados pela amamentação. Esse é um mito, ou seja, não condiz com a verdade. Não, o bebê amamentar não é a causa da queda dos seios, né? Tem mães que acreditam que o leite é fraco, né, e o bebê está chorando, e o bebê chora com fome mesmo após amamentar. Isso aí pode pode chorar com fome, não porque o leite é fraco, mas porque a forma correta da criança mamar, ela não está sendo realizada. Ele pode estar tendo dificuldade para mamar, mas não tem nada a ver com leite, né? Tem mulheres que acreditam que só o leite não vai sustentar o bebê, porque na cabeça dela, aquele líquido, o bebê tem que comer comida mais sólida, mais grossa, tá? Criança que nasceu antes do tempo, né, prematura, muito pequena, não pode mamar, é outro mito. Não, ela tem que mamar. A gente já viu por quê, porque o leite materno é um alimento natural e possui um equilíbrio em nutrientes e rico somente em anticorpos, né? Mãe que trabalha fora não pode amamentar, também está errado isso, tá? Ela tem que amamentar o seu filhote, né? O aleitamento materno tem que ser exclusivo até os 6 primeiros meses, né? E tem mães que dizem que não tem leite, né? Se ela fica com dificuldade para amamentar seu filho, se ele não estiver sugando o peito, como é que a mãe vai produzir leite se a produção se dá por indução? Ou seja, quanto mais ela der mama, quanto mais ela facilitar para o bebê mamar, mais leite ela vai produzir. Quanto o bebê estiver mamando, a mãe está produzindo leite. Tá? Tem bebês que mamam até depois dos 4 anos e a mãe continua produzindo leite. Por quê? Porque é uma indução.
Então isso aí é um outro mito de que não tem leite, tá? E em situações em que a mãe não pode amamentar seu filhote, tá? Ela pode estar dando leite do peito dela para ele, colocar numa mamadeira, né? E aí nesse slide está mostrando como deve ser feito a ordenha, né? Como é que ela pode retirar o leite do peito dela, tá? E colocar numa mamadeira para ele, né? Se ela tiver que, por exemplo, ir trabalhar e alguém for cuidar do bebê, né? Ela pode estar dando leite do peito dela através de uma mamadeira, não necessariamente ele está mamando, tá? Então, para tirar o leite, deve-se procurar um ambiente tranquilo, para se sentir confortável, né? Para começar, tem que se fazer uma massagem, tá? Com os dedos no limite da auréola, com a mão em formato de C, tá? Deve-se juntar os dedos contra ela e fazer movimentos de apertar e soltar a auréola várias vezes, até o leite começar a sair, tá? Esses movimentos devem ser repetidos, estabelecendo um ritmo, tá? As primeiras gotas devem ser jogadas fora, uma vez que elas podem estar com algum tipo de contaminação. E então, ela deve recolher o leite diretamente no frasco, né, numa mamadeira, né, que deve estar esterilizado. Você já tem que colocar, por exemplo, essa mamadeira tem que ter aquecido ela antes, né, colocado em água morna, em banho-maria, que é para tentar matar bactérias que possam estar dentro da mamadeira, ou mesmo destruir vírus que podem estar ali, se misturar com leite, e quando for dar para o bebê, ele pode acabar se infectando com esses micro-organismos, né? Mas a mãe, em situações em que ela não pode amamentar o seu filhote, né, colocando ele para mamar no peito, mas ela pode dar leite para ele, ordenhando, colocando ele numa mamadeira ou num recipiente. Na primeira hora de vida, logo após o parto, seja natural ou cesariana, ele antecipa a primeira imunização, né? A sucção, ela libera um hormônio, a primeira sucção do bebê vai liberar hormônios que vão contrair o útero e evitar sangramento, tá? Reforça o vínculo afetivo entre a mãe e o filho. Primeiramente, o bebê deve ser enxugado na superfície. Não se deve retirar o vermix, né, o creme natural que protege a pele, porque o bebê nasce e vem com ela, né? O bebê deve buscar a mãe sozinho e não ser induzido, ele tem que sentir o cheiro da mãe, tá? No colo da mãe o bebê deve estar nu, né? Ao colocar com a mãe deve estar nu, e deixar os procedimentos de medir e pesar o bebê para depois, né? Por que deixar ele nu? Porque isso vai facilitar a temperatura da mãe, a ele reconhecer a temperatura da mãe, reconhecer o corpo dela como sendo algo natural. Como se nos primeiros meses de vida tem que ter uma simbiose, né? Eles têm que estar ligados, né? Então o bebê tem que sentir ela, saber quando ela está presente, porque isso vai ser uma espécie de uma isca para que ele possa procurar o peito e começar a mamar, tá? Então o leite materno ele deve ser oferecido logo após o parto, logo na primeira hora de vida. O bebê deve ser colocado para mamar, para que a mulher comece a produzir o leite, tá? Mais leite, né? Deve ser amamentado o bebê até que ele se sacie, né? Até que ele fique satisfeito, né? Até que ele pare de procurar o peito e dormir, tá? Primeiro deve se oferecer uma mama, e quando esvaziar o peito, né, oferece outra. E a melhor alimentação para a mãe, para estimular a produção de leite, ela ingerir bastante líquido, né? Água, suco natural, né? Evitar a ingestão de refrigerantes e bebidas com cafeína. Por quê? Porque essa cafeína, infelizmente, tudo que a mãe consumir vai se dissolver lá no leite, né? E o bebê vai acabar ingerindo substâncias que vão fazer mal, né? Um bebê não pode estar tomando café como um adulto, né? Então deve-se evitar esse tipo de bebida, assim como bebidas açucaradas, tá? Para o bebê, que podem atrapalhar seu desenvolvimento. O leite materno pode ser acomodado, né, numa mamadeira, no congelador e freezer por no máximo 15 dias e num refrigerador por até 24 horas, né? Além desse tempo de 24 horas, né, podem aparecer bactérias, né, que podem contaminar o leite, porque assim como o bebê gosta do açúcar do leite, que é a lactose, as bactérias também gostam, né? E isso aí vai fornecer um meio de cultura para que elas possam se multiplicar. E aí, se você de repente colocou lá
essa mamadeira com leite materno no refrigerador e por algum momento, né, faltou energia após um dia, né, você tem que dar logo leite para ele, né, não passar muito tempo, porque esse leite pode estar contaminado e fazer mal para o bebê, ele tem uma diarreia, uma infecção, né, uma febre, ok? Então a mãe pode fazer um estoque lá de leite materno, né, para ele, tá? Para descongelar o leite, né, deve-se colocar um frasco em banho-maria com fogo já apagado, né, tendo cuidado para que o leite materno não pode ser fervido, porque a fervura, a temperatura alta, o calor, e pode provocar uma desnaturação de proteínas que vão ser muito importantes para o bebê, como os anticorpos, tá? Então, se destruir os anticorpos, isso não vai, o bebê mamando, ele não vai conseguir produzir anticorpos para se livrar de doenças, tá? Deve-se agitar suavemente o frasco para misturar tudo que tem no leite antes de oferecer ao bebê, né, para que as substâncias fiquem melhor espalhadas, dissolvidas, evitar a concentração de substâncias num único ponto lá do leite, tá? E o leite que fica na geladeira deve ser usado até 24 horas, tá? Após retirar do congelador, o freezer deve ser usado até um dia e não deve retornar ao congelador e muito menos ao freezer. Por quê? Porque uma vez tirado da geladeira, uma vez tirado do congelador, né, a temperatura da geladeira que é acima de 0 graus, né, essa temperatura favorece com que bactérias possam entrar ali na mamadeira, mesmo que você feche, porque as bactérias são microscópicas. Isso pode levar à contaminação do leite, que vai dar para o bebê, podendo fazer muito mal à sua saúde. E, seguindo essas dicas que eu dei, pode ter certeza que o bebê ele vai crescer, além de forte, né, bastante saudável, né, vai ter um bom desenvolvimento, vai ser bem inteligente, né, vai ser um ótimo bebê, né, a mãe vai ter o trabalho que a mãe vai ter, as horas mal dormidas que ela vai ter aumentando seu filho, com certeza vão recompensar muito mais para frente, quando ela vê que o bebê dela vai ser bastante saudável, né. Então é isso que eu tinha que falar para vocês sobre o aleitamento materno.